Olha, nós estamos abrindo esse bloco do nosso programa, que faz parte do nosso quadro Valor Brasil, né? O quadro que tem aí a pretensão de explorar um pouco mais da inteligência, da notoriedade que os brasileiros ganham nas mais variadas áreas. Hoje eu tenho um convidado especialíssimo aqui. O Igor Gontijo, ele é um físico, né? Chefe de uma equipe da NASA, que no ano de 2012, né, conseguiu chegar com o veículo mais bem equipado e mais pesado a Marte, ao planeta Marte, né? Seguramente vai trazer muitos recursos aí, muitas informações preciosas, né, para que nós tenhamos aí cada vez mais um avanço nessa área de viagens espaciais. E é um brasileiro, né, que obstinado desde criança, quando morava lá em Minas Gerais, uma pequena cidade chamada Moema, que ele estava comentando comigo, agora uma cidade grande, tem 7 mil habitantes, mas tinha 4, né? Isso mesmo, Pedro. Na época que eu morei lá, quando eu saí de Moema, tinha 4 mil habitantes. Hoje em dia tem em torno de 7 mil. Você saiu de lá com quantos anos, Ivair? Eu saí de lá aos 16 anos. Aos 16 anos, né? Mas não fui... saiu de lá ainda para ir para a Universidade Federal, saiu de lá para administrar uma fazenda no norte de Minas. Não, saí de lá para ir para o Colégio Agrícola, antigo Colégio Agrícola de Bambuí, onde eu fiz o segundo grau. Agrícola. Isso, eu sou técnico agrícola também. E exerci a profissão, viu? Eu administrei uma fazenda no norte de Minas. Com 18 anos, né? Com 18 anos, isso. Eu já vou começar disparando, vou colocar essa foto, que inclusive está no livro do Ivair, que eu já vou apresentar a vocês também, né? O livro A Caminho de Marte. Tem uma parte que tem algumas fotos, uma das fotos seguramente que te traz uma sensação de orgulho maior, né? Porque dali, né, para a NASA foi um caminho longo e árduo, não? Isso, com certeza, né? O que eu sempre digo para as pessoas é que, olha, projetos ambiciosos, né, levam tempo e tudo, na verdade, é possível se a gente tem um foco, se a gente trabalha muito mesmo e tem realmente aceita o desafio, né, de conquistar aquilo e tem paciência, que as coisas não acontecem de uma hora para outra. Às vezes levam uma década, às vezes levam 2, às vezes levam até mais que isso. Mas o que inspirou aquele garoto de Minas Gerais, né, a de repente focar, colocar como objetivo de sua vida ser um físico, galgar um patamar de tão alta expressão na tua área, Ivair? Olha, Pedro, eu diria que são três coisas. A primeira é que é a primeira vez que eu assisti TV. Então, eu assisti um fato muito interessante na primeira vez que eu assisti TV que me marcou, de certa forma. Vou deixar os seus ouvintes lerem isso no livro. A segunda foi a minha mãe, a família, sabe? Que a minha mãe perdeu o marido quando eu tinha 5 anos. E ela tinha 8 filhos. E o mais novo, o nono, nasceu 3 dias depois da morte do meu pai. E ela sempre diz pra gente, olha, ninguém vai ajudar vocês não, vocês vão ter que criar o futuro de vocês mesmos. Não fique esperando ninguém ajudar, vocês têm que correr atrás e criar o futuro de vocês. E depois, mais tarde, quando eu fui trabalhar na fazenda Água Branca, lá no norte de Minas, a cidade mais próxima era Pirapora. Uma fazenda estava isolada. Estava isolada. Então, assim, a noite lá era muito escura e o céu era espetacular, né? A gente via a Via Láctea inteira. E então aquilo tudo sempre me deu muita vontade de estudar mais e de entrar nessa área de astronomia, fazer física. E foi assim que eu trabalhei na fazenda uns 3 anos, depois fui para Belo Horizonte para estudar mais. Deixa eu mostrar o livro em que o Ivair conta, né? Na verdade, o Ivair intercala aqui a sua trajetória pessoal e profissional com capítulos, evidentemente, que falam da sua experiência dentro da NASA, né? Desenvolvendo esse projeto. Falei corretamente, hoje é o veículo com maior equipamento, tecnologicamente preparado para trazer informações de Marte, né? Pedro, eu estou impressionado que tão bem informado você é. É exatamente isso. Esse veículo, o Curiosity, que chegou em Marte no dia 5 de agosto de 2012, é o veículo robótico mais pesado, mais sofisticado, já criado e mandado para outro mundo. Então ele continua funcionando lá no planeta Marte. A gente comunica com ele todo dia, recebe dados dele todo dia e manda mais comandos para ele executar no dia seguinte, todo dia. O Ivair já está engajado num outro projeto, que é o projeto Marte 2020, né? Que é um veículo que deve coletar amostras, né, de Marte, vai colocar hermeticamente, né, no solo de Marte em tubinhos de metal.
E aí um outro veículo vai para Marte, né? Para colocar isso em órbita, né? E aí um terceiro veículo vai para Marte para trazê-lo para a Terra, é isso? Isso mesmo, isso mesmo. Então são 3 missões. A missão que está sendo implementada é essa Mars 2020, que vai decolar da Terra entre julho e agosto. Há quanto tempo você já está nesse projeto do Mars 2020? Desde 2015. Eu comecei a trabalhar em 2015. Então eu sou engenheiro responsável pelas interfaces. Eu represento 3 grupos, que esse instrumento é uma colaboração internacional. É um grupo da França, um grupo da Espanha e um grupo de Los Alamos, no Novo México, nos Estados Unidos. Eu represento esses 3 grupos quando eu converso com os meus colegas que estão projetando e construindo o veículo, e vice-versa. Então, eu estou sempre cuidando das interfaces. Né? Mas, voltando ao livro, Pedro, eu ia exatamente olha, o livro contigo. O meu objetivo em escrever esse livro, primeiro, é contar a minha história, né? Porque sempre que eu dou palestras no Brasil, as pessoas sempre me perguntam, como é que esse mineirinho foi parar na NASA, né? Então, a história é longa, aí eu achei que valia a pena escrever um livro. Então, eu escrevi capítulos intercalados, como você disse, onde eu faço divulgação científica também, né? Fica gostoso de ler, porque eu falo sobre os 25 séculos de conhecimento acumulado que a gente tem em astronomia em geral e sobre o planeta Marte em particular. O outro tema é a minha trajetória pessoal e o terceiro tema é como a gente projeta, constrói, lança e opera um veículo robótico em outro mundo. Eu imagino, Ivair, que deva ter sido para você, né, para toda a equipe, mas em especial para você, uma atenção muito grande, né, quando do lançamento do Curiosity, por conta, evidentemente, da responsabilidade que a tua área, a tua etapa do trabalho, né, que era exatamente, né, a parte de aterrissagem, que até você denominou, batizou como 7 minutos de terror, né? Vocês têm uma ideia, o Ivair já vai contar com mais detalhes. O veículo ele chega, quando está a 7 minutos de pousar na superfície de Marte, ele está numa velocidade de 28 mil quilômetros por hora. Não falei errado, são 28 mil quilômetros por hora, quando ele está só a 7 minutos de chegar à superfície de Marte. E aí os equipamentos radares, né, que foram desenvolvidos pelo Ivair e pela equipe dele, é que vão norteando isso, essa distância e fazendo a redução dessa velocidade, não é isso? Isso mesmo, isso mesmo. Quantos dias você ficou sem dormir? Lançamento, por tensão de saber, puxa vida, se desse errado o projeto ia todo... O pessoal até brincava com a gente, falava, olha, esse radarzinho que vocês estão construindo aí, se isso aí não der certo, o resto é irrelevante, porque vai virar um monte de ferro velho lá na superfície de Marte. E custou mais de 2 bilhões de dólares, viu? Nossa Senhora, então, mais de 2 bilhões de dólares, né? Então a pressão era enorme, mas na verdade eu sempre dormi muito bem, viu? Porque eu acho que a gente trabalha tanto e eu estou tão cansado na hora que eu vou dormir, que não há mais nada que você possa fazer, então você só dorme. E é fato que vocês, evidentemente, fazem uma série de simulações aqui em Terra, né? Isso, muita simulação. E assim, é uma coisa espetacular o nível de conhecimento e de capacidade que tem lá no JPL, no Jet Propulsion Lab, onde eu trabalho. Os navegadores, né? O pessoal de navegação, que a espaçonave tem que ser navegada para Marte mesmo. Sim. Então eles passaram o veículo por um pequeno volume de espaço acima do planeta Marte, que a gente brincava e falava que é o buraco da fechadura. Que o veículo tinha que passar por lá, se ele passasse naquele ponto, aí ele tinha quase garantia que ele ia descer na cratera Gale. Era a responsabilidade de uma outra equipe. Isso, daí em diante aí começava o processo de entrada, descida e pouso. E que aí que o nosso radar foi essencial. As pessoas, às vezes, não estão muito bem informadas em relação a isso, né? E eu mesmo tive que estudar bastante para poder, né, passar um pouquinho aqui para o nosso telespectador. Já existem vários veículos enviados pela NASA, enviados por outras, né, estações espaciais e também por empresas particulares, né, que acabam fomentando e criando. Agora, esse que nós temos é o de maior tecnologia e ele já descobriu uma lagoa que está comprovado que tinha água em Marte. Isso mesmo. Com o Curiosity, agora a gente sabe 100% de certeza que dentro dessa cratera Gale houve um lago que durou vários milhões de anos. Isso é uma coisa espetacular, na verdade, porque para ter água estável por milhões de anos, que formou inclusive rocha sedimentar no fundo do lago, é preciso ter rio alimentando esse lago,
é preciso ter nuvem, é preciso ter chuva, é provável que teve neve. Então o planeta era completamente diferente do que é hoje. Ele tinha todo um ciclo hidrológico, né, da água circulando pela atmosfera e pelo solo do planeta. Me diga uma coisa, por que é que quando a gente fala em vida fora do nosso planeta, por que é que a gente fala sempre, ou na maioria das vezes, em Marte? Porque Marte tem muita semelhança com o planeta Terra? Olha, Marte tem uma atmosfera, não é parecida com a nossa, mas tem uma atmosfera. É CO2 lá? É CO2, 95% de CO2. Mas dá para quebrar a molécula e transformar em oxigênio? Dá. Tanto que a nossa próxima missão de 2020 vai levar um instrumento que vai produzir oxigênio. Vai coletar o CO2 do ar e produzir oxigênio. Por exemplo, o outro planeta perto da gente, que seria Vênus, Vênus tem uma atmosfera tão espessa, tão densa, que tem um efeito estufa monstruoso. A temperatura lá é quase 500 graus Celsius na superfície. Porque Marte é muito gelada, Marte, Marte né? é gelado, Qual a Marte, temperatura assim, de Marte, aproximadamente? olha, onde esse veículo desceu, à noite, principalmente no inverno, cai assim para os menos 140. É frio. E durante o dia a temperatura sobe, chega até em torno de zero. Em certos lugares em Marte, no verão, um lugar muito especial no verão, pode chegar até 30 graus positivos. Que aí sim é uma temperatura, né, compatível com aquela que a gente convive. Aí é um calor brasileiro, né? É um calor brasileiro. 30 graus. Eu ouvi uma afirmativa de grupos de cientistas dizendo que agora a dúvida não é se chegaremos a Marte, o homem, é quando chegaremos. E aí se supõe que num período máximo de 20 a 30 anos já devamos ter presença humana em Marte. Você acredita nisso, Wade? Eu acredito que sim. Como eu disse, ainda temos muitos problemas, né, técnicos a serem resolvidos para mandar gente para Marte, mas se houver investimento e houver o interesse mesmo, se continuar isso, com certeza, nesse período de tempo, dá para ir para Marte, sim. E vai, qual é a tua forma de se manter atualizado? Porque a tua área é uma área de pesquisa constante. Como é que você faz esse processo? Olha, isso aqui é um negócio bacana, porque eu estou no melhor lugar onde eu posso estar para fazer isso. Eu estou lá trabalhando com os melhores do mundo nessa área. O JPL é o único lugar no mundo que já pôs coisas funcionando no planeta Marte, que estão lá andando em Marte e funcionando. Então a gente aprende muito com esse povo todo dia. O nosso centro de pesquisa e desenvolvimento tem 6.000 pessoas. E tem gente lá que entende desde como fazer cálculo de trajetória, como é que a gente vai sair daqui e ir para Marte, ou ir para as luas de Júpiter. Eu trabalhei no projeto de Júpiter antes de trabalhar no Mars 2020. Entre o Curiosity e o Mars 2020, eu trabalhei no projeto de Júpiter. Então tem lá gente que é capaz de fazer esses cálculos de trajetória, tem gente que entende de propulsão, tem gente que entende de eletrônica. E é bacana que você vai ampliando o teu conhecimento. Tem de tudo, né? Lá. E então, assim, eu não conheço todo mundo que trabalha lá, porque são 6.000 pessoas, sim, mas a gente tem sempre reuniões, tem um problema, sempre tem alguém que sabe o suficiente para resolver. Então você vai, faz uma reunião com essa pessoa, então a gente aprende o tempo inteiro. Estou aprendendo todo dia, adoro isso, adoro aprender. Como é que foi para você obter esse sucesso, alcançar esse sucesso, trabalhar com isso, administrar isso no teu ego? Porque todo mundo tem o seu ego e eu tenho certeza que você ficou muito orgulhoso de ter alcançado a posição que você alcançou, né, velho? Como é que você trabalhou isso? Não, eu sou mineirinho, né? Então, então o mineiro é com certeza observador e a gente trabalha muito, né? A gente trabalha muito, conta os casos de vez em quando, e quando a gente está na chuva também a gente sabe que a gente vai molhar. Então é aceitar os desafios e correr atrás de tudo. Não acho que eu fiz nada demais, eu acho que o que eu fiz foi manter os olhos e os ouvidos abertos e quando apareceu as oportunidades eu sempre pulei para aceitar aqueles desafios. Dela, né? Isso. Onde que as pessoas encontram o teu livro, Ivair, para que possam se deliciar e sorver e absorver também as tuas dicas, os teus ensinamentos e o teu exemplo? Olha, o livro está à venda no Brasil inteiro, nas maiores livrarias do Brasil, praticamente toda livraria tem. Até foi muito legal que a primeira vez que eu vi o livro impresso, porque eu escrevi o livro, né, no computador e aí cheguei no Brasil, vim em março, foi em março do ano passado que foi o lançamento.
Chegamos em Guarulhos, aí eu falei para minha esposa, agora eu tenho que ir na livraria ver o livro impresso. Ela falou, esse livro vai estar na livraria de aeroporto, rapaz, presta atenção. Aí cheguei lá e não é que estava na livraria, aí tiramos foto, foi muito legal pegar no livro impresso. Quanto tempo você levou para escrever, Ivair? Escrever foi uns 2 anos, publicar leva muito mais tempo, né? Até achar uma editora, né? Então, você escreveu simultaneamente ao teu trabalho ou você passou a escrever depois de 2012? Não, foi depois. Depois? Foi depois, porque eu escrevi o livro, aliás, eu trabalhei nesse projeto, aí o Curiosity funcionou, né? Deu certo, pousou em Marte. Aí eu vim no Brasil várias vezes, então dava palestra na universidade, em Minas, em São Paulo, dei várias palestras. E aí o povo sempre me perguntava, mas como é que esse mineirinho foi parar na NASA? Aí é uma história tão longa, né, tão complicada, que aí chegou num ponto que eu pensei, olha, eu acho que esse trem vai dar uma história, viu? Eu acho que eu posso botar isso num livro. Se eu misturar isso com divulgação científica, com astronomia, isso aí vai dar um livro. Então foi assim que surgiu a ideia. Eu quero te agradecer demais, Evair, pela oportunidade de levar ao nosso telespectador e a nossa telespectadora, né, a tua história de vida, a tua experiência e também um pouco das curiosidades que o público tem, né, dos estudos do homem sobre o planeta Marte, né? Evair, parabéns. Muito obrigado, que bom falar com você. Muito bom falar com você. Eu que agradeço. Eu acho que é espetacular que você tenha um programa onde você fala sobre ciência e tecnologia para os brasileiros. Eu agradeço muito a oportunidade. Muito obrigado. Eu que te agradeço.